O desemprego tem sido um problema para muitos jovens. Segundo o Ministério do Trabalho, o número de contratações de jovens aqui no Amazonas caiu 41%. Os irmãos Magda e Gilson são 2 dos milhares de jovens desempregados. Ela é formada em logística, já estagiou na área quando estudava, mas depois de concluir a faculdade, não conseguiu mais trabalho. Meu último trabalho foi agora no final de 2016 e de lá para cá eu ainda não consegui nada. Tenho enviado bastante currículos pela internet, eu participo de vagas de grupos de WhatsApp, do Telegram. Eu faço cadastro online em empresas, em várias empresas eu já fiz o cadastro online, e aí eu fico acompanhando. Tenho enviado. Até o momento, o que eu me sinto assim, bastante triste, frustrada, não sei, em relação a não conseguir nenhuma entrevista. O irmão dela também não conseguiu emprego depois que terminou o curso de pedagogia. Para ele, um dos fatores que podem ter dificultado é a falta de prática exigida pelo mercado. Porque quando você trabalha muito tempo com a teoria, quando passa o momento de você aplicar na prática, você muitas vezes termina perdendo o conhecimento que você tinha na sala de aula por se deparar com uma realidade completamente diferente. Você começa a encarar a realidade nua e crua que, por exemplo, a pedagogia oferece, né? Que é um curso que ele é muito abrangente, ele é voltado muito para a área da educação, porém, quando você começa a deparar a teoria com a realidade, é um choque que dá e, infelizmente, muitas vezes muitas pessoas se deparam e fazem aquela análise, não, isso não é para mim. Mas o que também pode atrapalhar jovens como eles é a falta de experiência. Se eles veem que a pessoa não tem experiência, eles eliminam logo aquele candidato. Eles não dão a oportunidade para pessoas novas que estão ingressando no mercado de trabalho, jovens como eu e muitos outros. E, infelizmente, né, eles preferem continuar trabalhando com aquelas pessoas que já estão inseridas, né? São pessoas que já estão há muito tempo e termina não abrindo oportunidade para novas pessoas que estão começando com sangue novo, com um gás diferente, com uma motivação diferente. E olha que mesmo com o ensino superior completo e cursos técnicos, tem sido difícil para Magda e Gilson encontrar um emprego. Não sei se o erro está em mim, não sei se realmente está difícil, mas pelo que eu converso com as pessoas, converso com os meus amigos que se formaram junto comigo, não está fácil. Todo mundo está vendo como está a atual situação do Brasil. Isso contribui um pouco, com certeza, mas também todos nós somos jovens ainda, né? Precisamos procurar sempre nos especializar, precisamos procurar um diferencial para poder conseguir alguma coisa. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de contratações de jovens aqui no Amazonas caiu 41%, um total de 1.844 desempregados a mais em relação a 2016. Com a grande quantidade de faculdades particulares, o acesso à educação aumentou, ou seja, mais pessoas no mercado de trabalho e menos vagas por causa da crise econômica. Por isso, para vencer essa luta por um emprego, os universitários precisam entender que o comportamento dentro de uma empresa é essencial. Então, ainda que você tenha formação superior, ainda que você atenda às exigências técnicas de formação, se você não tiver o comportamento desejado para aquela função, você não vai conseguir a vaga. Então, os recrutadores estão procurando pessoas que sejam proativas, pessoas que saibam trazer solução para a empresa, pessoas que trabalhem bem em equipe. Então, aquele perfil antigo de quem tem nível superior, mas não se dá bem com ninguém, ou só faz aquela única atividade, hoje em dia não cabe mais no mercado. Por isso, não basta só estudar, é preciso aprimorar o comportamento e as habilidades. Todo mundo diz estudar, se especializar, né, e novas colocações. Eu diria que talvez olhar para dentro de si que habilidades estão faltando nela e desenvolver essas habilidades. Às vezes o profissional ele é excelente técnico, às vezes é excelente engenheiro, mas aí na hora de expressar ao público ele gagueja, ele não consegue desenvolver aquilo que ele quer por conta de falta de comunicação. Né? Por exemplo, o pessoal da área técnica, científica, é muito fechado. Já o pessoal, às vezes, de artes, às vezes não tem o conhecimento técnico. Então, é procurar justamente essa lacuna na habilidade e não necessariamente se especializar mais, estudar mais de forma regular e formal, como a gente estava acostumado a fazer. E, além disso, o currículo também é peça fundamental na hora de se apresentar.
você começa a construir o seu currículo ainda durante a faculdade. Então, se envolver em monitorias, buscar estágios, buscar atividades que desenvolvam o seu potencial é muito importante. Mesmo que você não consiga um estágio remunerado, um estágio na área, se envolva em alguma atividade, seja na igreja, na comunidade, que vai fazer com que você desenvolva habilidades comportamentais. Em uma experiência de primeiro emprego, normalmente tem vantagem quem já fez essas atividades ou quem pratica um esporte e consegue provar que trabalha bem em equipe. Então, se você ainda não tem experiência e não tem uma formação técnica com pós-graduações, você precisa surpreender o recrutador de outra forma. Como no caso do Pedro, ele ainda tem 17 anos, mas já conquistou um lugar no mercado de trabalho. Ele estuda engenharia mecânica e já é professor. Ainda estou querendo descobrir se eu vou continuar nessa área do magistrado e tal, tudo mais, mas a tendência é essa, né? Que já estou trabalhando no ramo, então... São 10h10 em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até amanhã.